Graça e paz, bom dia, mais uma manhã de escola dominical. E bora lá, como é que a gente começa? Sempre com a melhor, sempre. Oração está sempre em ordem, como diz nosso bispo Adriel. E vamos lá agradecer ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado por esta oportunidade, que estamos aqui reunidos, eu na minha casa, os meus irmãos, cada um nas suas casas, e nós, ó Paizinho querido, compartilhando da sua palavra. E eu quero te agradecer esta oportunidade. Eu quero te agradecer, Deus, a sua manifestação. Eu quero te agradecer pelo como o Senhor tem falado conosco nestas manhãs, pela palavra que o Senhor tem liberado de ensinamento aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por dar direção aos teus filhos e filhas, prepararem estas palavras, ó Pai, para Deus aquecerem e acrescentarem, ó Pai, nas nossas vidas, nosso crescimento contigo. Continua capacitando, Deus. Entra em cada lar nesta manhã, que estiver conosco, quem for assistir, ó Deus, posteriormente. Mas, Deus, esse é um horário bom de aprendizado. Na manhã, acordar contigo, ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra. E em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço por o Senhor me usar, por permitir, ó Pai, nós estarmos aqui conectados a Ti em primeiro lugar, e uns aos outros, ó Deus. No nome poderoso de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por mais essa oportunidade de ler e meditar na Tua palavra. Amém, e amém, e amém. Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa palavra de abertura, como eu disse, nós estamos no domingo, no tempo comum, nós chamamos da vivência do reino, e hoje eu vou ler um texto, vou ler numa versão, né, numa Bíblia nova que o meu marido adquiriu, e nós temos lido sempre uma versão e outra versão, isso é muito importante, sempre ter mais de uma versão, para que você possa fazer tanto a sua devocional, como você for estudar a palavra. E agora eu vou ler nessa tradução aqui que chama Peshita. Eu vou ler Marcos 4, vou ler do 35 até o 41. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, nos diz: Naquele dia, pela tarde, ele lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, depois o levaram, e havia com eles outros barcos. Então se levantou uma violenta tempestade e ventania, e as ondas caíram sobre o barco, de tal modo que quase se inundava. Mas Jesus se encontrava dormindo na popa do barco, sobre uma almofada, e vieram e o levantaram. Disseram-lhe: Mestre nosso, gostei dessa versão que ele fala, Mestre nosso, não te importa que nós pereçamos? Ele se pôs em pé, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. Então o vento cessou e houve uma grande calma. Depois lhes disse: Por que estáis tão assustados? Por que não tendes fé? Eles temeram com grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Então, as crianças, a nossa irmã Enaide falou desse texto, perdão, os barulhos, né? E ela falou desses textos e com as crianças. Eu falei, eita, eu vou falar hoje na abertura da escola dominical, que era um dos textos selecionados para falar de vivência do reino, né? Então, Jesus,
a gente vai olhar o capítulo 4 inteiro, Jesus, ele tinha falado várias parábolas nesse capítulo, né? Então, começa o capítulo 4, então ele está pregando já tem um tempo. A gente não sabe se foi nessa ordem, mas tem a parábola do semeador, o propósito da palavra, o significado da palavra, né? A palavra do grão de mostarda. E cadê a outra? Parábola do grão de mostarda. E aí tem todos esses textos antes. Então ele entra no barco, ele está cansado, e aí ele quer descansar. E só mesmo uma pessoa muito cansada, né? Meu marido fala, ó, você que dorme não acorda com barulho nenhum, não, eu não acordo com barulho nenhum. E Jesus, imagino Jesus muito cansado. Só que ser acordado dessa forma não é legal. E aí Jesus foi lá e o pessoal vendo aquilo e olhou, mas Jesus está no barco e o barco está, e a tempestade está de tudo isso. Tinham vários outros barcos. Legal que fala. E a gente não se atenta às vezes, né? A gente faz a leitura e eles falam assim, e haviam com eles outros barcos também estavam. Então, às vezes, a gente olha para a nossa situação e esquece de olhar a situação que está à nossa volta. A gente vê que parece que a tempestade só está no nosso barco, só está se acalmando. Os discípulos se desesperaram, Jesus estava dormindo ali. Só que tinham outros barcos, né? Então, assim, tinham outras pessoas ao redor, outras pessoas também na mesma tempestade. E hoje, nessa manhã, o Senhor nos traz nessa situação de a memória, a primeira fala de Jesus com eles nesse texto, né? Passemos para o outro lado. Então, Jesus estava caminhando ali durante muito tempo, fazendo as coisas, falando da palavra, ensinando sobre o reino, sobre a vinda do reino, e aí eles precisam ir para o outro lado, né? E os discípulos vão com ele, estiveram com ele, acompanharam todo o momento. Mas assim, quando entram no mar, este barco e os outros barcos, os barcos onde está de Jesus, eles chamam Jesus para resolver, é isso que nós devemos fazer. Sempre chamar por Jesus, sempre colocar, né, as coisas, se Jesus está no barco, né, essa é o que nós temos aprendido, Jesus está no barco. Meu marido tem falado isso bastante esses dias, por isso eu escolhi esse texto, Jesus está no barco. Eu vi ele conversando com umas pessoas essa semana, 3 pessoas, e ele falando, acalma, aquieta-te que Jesus está no barco. E é dessa forma, porque às vezes a gente está numa situação e a gente só consegue olhar a nossa situação. E nós precisamos ter esse olhar, que eu vou usar meu marido de novo, que é o olhar de 360 graus, ele consegue olhar e ver toda a situação ao redor. E às vezes nós só conseguimos olhar para nós. E nós, como servos de Cristo, como pequenos cristos, queremos ser chamados de cristãos e cristãs nessa terra, nós precisamos olhar, ter esta visão. O crente precisa ter essa visão. Não podemos estar só preocupados, falar, Senhor, tem outras pessoas, eu estou passando por isso, mas tem outras pessoas na mesma situação. Tem pessoas em situação pior do que a minha. Eu entrego estas vidas nas tuas mãos. Para que Jesus, aí você chama Jesus, fala agora. Tem uma pessoa passando por dificuldade, pessoa que pediu oração, pede para aquietar, pede para acalmar a situação que ela está passando, porque sabemos que uma ordem sua, porque nós hoje sabemos, os discípulos andavam com o Senhor e o Senhor perguntou por que estão assustados, não tendes fé? Né? E acho que também nós nos assustaríamos, mas nós sabemos hoje que o vento e o mar e as situações obedecem à sua voz, obedecem à voz do mestre, obedecem à voz do bom, como eles se referem aqui nessa versão que eu falei, que eu gostei, mestre nosso, mestre nosso. Então eles fazem essa linguagem de mestre que é de todos. Então nós precisamos lembrar, o mestre é de todos. Então quando nós pedirmos algo para nós,
Precisamos que essa bênção se estende a outros que estejam também. Isso é viver o reino. Isso é fazer parte da vivência do reino, né? Que venha o teu reino dessa forma, mas que chegue a todos. Que se achegue a todos aqueles, que a palavra possa chegar a todos, que todos possam conhecer, confessar Cristo como Senhor, largar todo o erro e viver da melhor forma possível. Então, essa é a nossa palavra de abertura nesta manhã. Nós teremos louvores agora, está uma delícia o nosso momento de louvor, o nosso momento com as crianças. Então, que o Senhor possa falar grandemente. E a nossa palavra de hoje é sobre o profeta Amós, né? Capítulo 5. Nós vamos falar sobre uma igreja profética. Então, que o seu coração já esteja preparado para ouvir sobre essa igreja profética. Em nome de Jesus, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por tua presença no barco. Muito obrigado por nos ensinar a olhar aos outros barcos que estão no mar. E às vezes nós só lembramos do nosso barco no mar. Muito obrigado por ser o mestre que é nosso. O mestre que é nosso. O Senhor, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que estão conosco em todos os momentos. Nos alegramos nessa manhã de poder nos ensinar. Prepara o nosso coração como solo fértil, como foi nesse capítulo 4, que o Senhor fala da palavra do semeador, o Senhor fala da parábola do grão de mostarda, e hoje o Senhor vem falar aos nossos corações, mais uma vez, acalma-te, aquieta-te. Tem outras pessoas, e nós hoje colocamos, ó Paizinho querido, intercedemos pela tua casa, intercedemos por cada lar aberto para ouvir a tua palavra nesta manhã, e seja qual for o horário que se não ouvirem nesta manhã, desse domingo, ó Paizinho querido, dia 20 de junho, mas que o Senhor esteja, Pai, em todos os lares, que abrirem a porta e permitirem que o Senhor faça morada. Essa é a nossa intercessão, que o maior número de lares, que o maior número de corações estejam, Deus, ensináveis à tua palavra e possam abrir a porta para que o Senhor possa fazer morada e, ó Deus querido, ficar na casa. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Então vamos ficar com o nosso momento de louvor, com as nossas momento das crianças, que tem muito nos edificado também, né? E daqui a pouco nós retornamos. Fiquem com Deus. Podem ir?
realmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Deus. Pode. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. O teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. O teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Aleluia, Jesus. Oi, crianças, tudo bem? A paz do Senhor! Hoje nós temos novidades. Oi, crianças, tudo bem, meus amiguinhos? Hoje tem novidade muito legal. Hoje nós temos novidades, sabe o que é? Tia, deixa eu contar. Tá bom, então conta, Aninha. Tá bom, eu vou contar. Gente, hoje vocês... Tia, conta
ou não conto? Ah, Ana, se você falar assim, eles não vão entender. Tá bom, tia, então eu vou contar. Hoje vocês vão conhecer a minha irmã. É verdade, crianças. E quem é a sua irmã? Apresenta a sua irmã. Minha irmã é a Isadora. Ela é mais velha que eu, mas ela parece muito comigo. É verdade, gente. Hoje vocês vão conhecer a Isadora, que é a irmã mais velha da Aninha. E vocês vão conhecer também a Ana Cláudia e o Bola, e o tio Bola, que são meus sobrinhos, né? E hoje, eles que vão contar a história para vocês. É verdade, tia, é verdade. Hoje, eles que vão contar a história, né? E aí a gente só vai assistir junto, né? Isso mesmo, Aninha, a gente vai assistir. Então, crianças, vocês fiquem com a Ana Cláudia e com o Bola. E com o tio Bola, com a Isadora e com o meu primo Lico. Isso mesmo, gente. Vamos lá? Ai, ai, ai. Será que eu conto? Será que eu não conto? O que que eu faço? Ai, Lico, ai. Lico, o que que foi? Tá falando sozinho? Ai, nada, Tá nada. ficando velho, hein, Lico? Tá falando sozinho? É, não é nada não, não é nada não. Ah, então vamos logo que o vídeo vai começar! O quê? O vídeo? O vídeo! Oba, 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 oba! Jesus, vem aqui, quero falar contigo. Jesus! Vou contar pro meu melhor amigo. Olá! Nós somos da turma do Reino de Deus! Oba, oba, oba! Eu sou a tia Ana. Eu sou o Lico! Eu sou o tio Bola! E essa que tá latindo aí é a Meg. É a Meg! Deus vem aí, tirando o mal, desfazendo as trevas. Oi, pessoal! Então, hoje, Isadora, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre aquela coisa, sabe? Que às vezes as crianças escutam, sobre não conta pra ninguém. Sabe aquela coisa que adulto às vezes escuta sobre o segredo? Não conta pra ninguém? Eu sei! Sobre não contar pra ninguém. E sobre segredo, né? Opa! Alguém me chamou? Quem é você? Eu sou a senhora, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. A senhora não conta pra ninguém, veio aqui hoje. Sou eu mesmo. Gente, Mas o que que você faz? Calma aí. Por que que você veio aqui? A gente tá falando coisa de criança. Mas é aí que eu entro. Acontece algo para as crianças e eu falo para elas, não conta pra ninguém. Então é você que a senhora não conta pra ninguém. E o que você faz com as crianças? Eu? você faz elas fazerem o quê? Elas ficam caladas e com medo. E guardam segredo? Pra sempre. Mas segredo ruim, coisa ruim que dói no coração. Exatamente, elas não contam pra ninguém. Então é ela que faz isso. Ana, como que acontece isso dentro da criança? É assim, Isadora, quando a criança acontece uma coisa ruim com ela e ela não conta pra ninguém, por causa dessa senhorinha aqui, Eu mesmo. o que tá dentro do coração, que deixa ela triste, vai crescendo e fica gigante. E fica muito grande, fica com medo. Que a gente vai vencer. Guarda segredo. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Ah, mas eu duvido. O quê? Mas quê? eu duvido a senhora não conta pra ninguém Eu conto. falar eu não pra conto. gente. Duvido você contar pra gente Ah. o que te deixa fraca. Ai. Duvido você não tem coragem. Você não tem coragem de contar pra gente o que deixa você fraca, né? Tem uma coisa que me deixa fraca Você assim. não tem. Você vai contar. Duvido você contar, duvido. É apenas uma palavra só. Qual palavra? Eu não gosto de pronunciar ela. Fala, duvido você falar, duvido, ela não vai falar. Ela não vai falar duvido você falar. A palavra é Qual é a palavra? verdade. Ah, Isadora!
Então, se alguém conta a verdade, você morre. Não fala mais essa palavra que eu não gosto. Ah, você sabia, mas então a gente vai vencer você. Não, eu sou a senhora não conta pra ninguém. Porque a gente é amiga de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai contar a verdade. A gente vai contar. E você vai derrotada. É verdade, Isadora. Ela foi embora porque ela não gosta da verdade, não é verdade? Isadora, ainda bem que ela foi embora. Ô, Tiana, Oi, Lico. eu escutei essa conversa de vocês aí. Você viu? Eu É. tava aqui, pai, e a gente falou pra ela, pai, ela foi embora. A senhora não conta pra ninguém. É isso mesmo. Aconteceu algo comigo também, tia Ana. É verdade. Eu tô muito triste por esses dias. Você guardou um segredo, porque Eu ela guardei faz um a gente segredo. guardar um segredo e o mal fica dentro do nosso coração. Eu guardei esse segredo comigo também. Eu estou muito mal esses dias. Ah, mas agora você pode contar, Lico. A gente quer te ajudar. Eu vou contar porque eu confio em vocês. Pode contar, a gente vai te ajudar. Quando a gente conta aquilo que deixa a gente triste, ajuda a melhorar o coração da Que gente. legal, tia Ana, é verdade. Só de conversar agora já parece que eu estou me sentindo bem. Tá se sentindo melhor? Mas o que aconteceu? Por isso que você tava falando. Conta, não conta, falando sozinho. Conto ou não conto, o que eu faço? Amigo, pode contar. Ai, Pode contar, amigo. eu estava na pracinha e lá tem um menino maior que eu. E ele me bateu, me deu um chute muito grande e tomou meu pirulito. E ele falou, se você contar, eu te bato mais ainda. E bate... E eu tô com a perna roxa, tia Ana. E ele falou que ia bater na sua família também? Ele falou que ia pegar toda a minha família se eu contasse. E eu tô com medo agora dele e não vou mais na pracinha brincar. Mentiroso ele, mentiroso. Eu tô com medo, ele Eles é grande. contam uma mentira e falam pra você não contar pra ninguém, pra isso crescer. E aí você fica triste. Agora eu tô entendendo, Nossa, tia você Ana. ficou com tudo isso sozinho, Eu Lico. fiquei sozinho pensando e com medo e com a perna dolorida. Mas que bom que você contou pra gente. A gente vai te ajudar, né, Isadora? Ai, que bom, tia Ana. A gente vai te ajudar. E agora você tá se sentindo melhor? Eu tô me sentindo. Vamos chamar o tio Bola. Tio Bola! Opa, opa, cheguei, vocês me chamaram? Sim, a gente chamou, aconteceu um negócio. Mas o que aconteceu? É assim, tio Bola. Vou contar ou você conta, Isadora? Você conta. Tá. O Lico foi na praça. O Lico? E o menino bateu nele. O quê? E chutou a canela dele. E o menino pegou o pirulito dele e falou pra ele não contar pra ninguém, senão ele ia bater no Lico e ia bater toda a família do Lico. É verdade, tio Bola. Não. Vamos Faz ter que resolver tempo isso. isso, Lico. Faz uma semana. Então aí, quem que vai resolver isso? A gente chama Eu você. vou com você lá, Lico. Nós vamos conversar com esse menino. Pode deixar. Você conversou com a pessoa certa. Sério, você vai lá? Lógico que eu vou. Oba! Lico, que legal, você vai resolver pra ele? Agora? Yes, que bom. Ainda bem que você contou, né? Não guardou É verdade, segredo. é verdade. Lico, eu vou cuidar da sua perninha. Tá doendo ainda? Deixa Tá eu... doendo, tá doendo. Eu vou passar um remédio. O seu corpo é muito especial. Exato. Né? Então você tem que ser bem cuidado. A gente tem que proteger o nosso corpo de todo o mal. E se um mal chegar no nosso corpo e a gente não conseguir... Contem. se a gente não conseguir proteger, A gente tem que contar. E Isso agora eu mesmo. vou contar agora. e nós vamos agora cantar uma música que fala sobre isso, sobre proteger o nosso corpo. Enquanto canta a musiquinha, eu vou lá na pracinha. Vamos! Deixa comigo. Vamos lá! Aprender a proteger o nosso corpinho. E as partes o meu corpo tem. Cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas. Uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nela
resolver. Eu tenho que pensar. Qual é a pessoa que pode me ajudar? Papai, titia, professora ou a vovó. Sei que com um deles Eu não estarei só. Eu vou contar mesmo, hein? nas minhas partes íntimas não pode tocar, não. Se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho pra culpar ou passar um remedinho. Tem que ser rapidinho, minha parte íntima. É isso aí, vamos cuidar do corpinho. Várias partes do meu corpo. Vamos lá! Cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas. Uma delas fica onde? Embaixo da minha barriguinha. Aqui, ó, tô escondido. Delas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas. E eu não deixo, não. Se desobedecerem e nelas tocar, Eu vou correndo pra mamãe contar. isso mesmo, Isadora. Se não resolver, Eu tenho que pensar. qual é a pessoa que pode me ajudar? Papai, titia, professora ou a vovó. Eu sei que com um deles eu não estarei só. Eu vou contar. Minhas partes íntimas Não pode tocar, não. se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho pra limpar ou passar um remedinho. É isso aí. Vamos cuidar do nosso corpinho. Pessoal! Galera, o tio Bola foi comigo na praça! Nico! Fui lá, hein? Resolvi o Você foi, problema. tio Bola? Sim, conversei com o menino e fui falar com os pais do menino. Uau, resolveu mesmo. Resolveu o problema. Que ótimo, tá vendo, Lico? Era mentira, ele não ia Eu tô bater. mais aliviado, eu tô mais Ele não aliviado. ia bater na sua família inteira, ele falou aquilo pra você Tudo ficar com mentira medo. dele. Tudo mentira. Que ótimo, tio Bola resolveu. Mas sabia que tem muitas crianças que passam por situações que É a verdade. deixam triste, pessoas que tocam no corpo dela, que deixam ela triste, toque que causa vergonha, que causa culpa e deixam essas crianças tristes. Mas elas devem proteger o corpo e dizer não. Não vai tocar no meu corpo, não. Mas se isso acontecer e ela não puder evitar, ela tem que Conta igual eu fiz! sim, porque Jesus ama a verdade e não a mentira. Não a senhora não conta pra ninguém. É. Criança tem que contar. Sabe um segredo que a gente não pode contar? Eu sei, deixa eu falar, Tiana, deixa. Ah, tá bom, a Isadora vai falar, porque eu já ensinei pra ela. É assim, se a gente for fazer um aniversário surpresa, não vai contar a festa, hein, gente? É, quando é um segredo de Segredinho brincadeira, pode. segredinho de brincar, pode, porque não vai contar que é festa surpresa pra pessoa. É que uma vez eu tinha um amigo que contou. E acabou com a surpresa. Então, esse segredo de aniversário pode guardar. Mas criança não guarda segredo. Não Não pode pode. guardar se alguém fez alguma coisa ruim pra Não você. pode. Deixou você com vergonha, deixou você confuso. Você tem que contar. Ah, conta! Então, agora nós vamos orar, porque existem crianças que não sabem disso. E você vai compartilhar esse vídeo para que mais crianças conheçam sobre isso, tá bom? Nós vamos orar para Jesus abençoar e tocar essas crianças.
Porque Jesus pode tocar essas crianças e livrar elas do mal. E se acontecer alguma coisa, elas vão contar a verdade, para o mal não crescer dentro dela. Não cresci aqui no coração. Eu gostei demais desse assunto. Muito bom, muito bom. Então vamos orar? Vamos orar. Vamos abaixar a cabecinha e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha tocar cada criança, Pai, que está nos assistindo, cada criança deste país, deste mundo, que de alguma forma, Senhor, sofreu alguma coisa que trouxe vergonha, deixou ela confusa, trouxe medo, trouxe culpa. Que o Senhor ajude essa criança a vencer isso e contar e se livrar deste mal que está ficando no coração dela. E proteja todas as crianças, Pai, de pessoas que são más e fazem coisas ruins com crianças. Em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos. Cada pessoa que vai compartilhar esse vídeo seja instrumento para livrar as crianças do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Nós fizemos tudo isso para ajudar você, criança. Verdade. Voltamos e vamos direto para a nossa aula. Hoje a aula tem o tema Uma Igreja Profética. E nós vamos ler o livro do profeta Amós, capítulo 5, do versículo 10 até o 15. Amós, capítulo 5, do versículo 10 até o 15. Que nos diz: Livro do profeta Amós. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo e recebem suborno, e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Né? Então, na versão contemporânea, que eu também gosto de ler, vou ler também, nos diz assim: a justiça é uma causa perdida. O mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis. Um desperdício de oxigênio. Busquem o bem e não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, o Senhor dos exércitos de anjo, como se ele fosse seu melhor amigo. Então vivam de acordo com isso. E talvez isso venha a acontecer. Odeiem o mal e amem o bem, e ponham isso em prática, à vista de todos. Talvez o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, olhe para esses remanescentes e tenha misericórdia deles. Né? E para iniciar, deixa eu ver se eu consigo colocar a frase. Eu quero colocar uma frase para que a gente possa meditar nessa frase. Acho que todos já conseguem ver a frase.
que diz: pegue sua Bíblia e pegue seu jornal e leia os dois, mas interprete os jornais à luz da Bíblia. Pegue sua Bíblia, pegue o seu jornal e leia os dois, mas interprete os jornais à luz da Bíblia. Né? Então eu gostaria, hoje nós estamos fazendo a escola dominical de forma diferente, né? Você pode até deixar aí nos comentários no YouTube, depois nós conversamos o que você achou dessa frase. Mas o que mais nos chama atenção quando eu digo que o título é uma igreja profética, e nós ouvimos muito esse termo, sonhos proféticos, louvor profético, conferência profética, o quanto a palavra profética é usada, né, usada nessas expressões, se está sendo mesmo usado no sentido bíblico que essa palavra tem que assumir. Os profetas na Bíblia tinham uma função muito importante. Eles falavam em nome de Deus e, em muitos momentos, sofriam por conta deste ministério. Então, eles tinham que denunciar as injustiças e o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. Então, ser profética é uma responsabilidade da igreja, e isso nos inclui. E é sobre isso que o texto do profeta Amós está falando. Né? Pegue sua Bíblia, pegue seus jornais e leiam os dois, mas interprete os jornais à luz da Bíblia. Então, dessa forma, né, Karl Barth, um teólogo que escreveu essa frase, e ele escreveu em um momento para que a igreja não fique alienada. A igreja não pode ficar alienada. Eu vou deixar a frase aí por enquanto. Então, é assim, a igreja alienada que eu digo é em relação ao que está acontecendo com a sociedade. Mas, pelo contrário, nós temos a responsabilidade de avaliar os acontecimentos à luz da Bíblia e agir para além do templo, como uma voz profética do Senhor. A gente não tem que ficar dentro dos templos. Estava conversando isso com a nossa irmã Leni semana passada no culto, né, que nós participamos de um evento onde nós vimos testemunhos da igreja em ação, a igreja indo, a igreja olhando a comunidade que está em volta, diante das injustiças, no ambiente cristão e fora dele. Né? Então, precisa ser essa voz. Então, assim, a lição, apresentando o profeta, ele denuncia várias injustiças. Né? Então, o texto que eu li, ele tem o título, né, Deus chama Israel ao arrependimento. Deus chamando Israel ao arrependimento. E aí nós pensamos nessa frase do profeta, né, nessa frase do teólogo, pegar a Bíblia e o jornal. A igreja tem que estar atenta ao que está acontecendo. A igreja não pode se calar. A igreja, ela é a voz profética, ela tem que denunciar o pecado, ela tem que falar, chamar a igreja ao arrependimento, ela é a voz de Deus. Nós somos voz de Deus nessa terra. Então, assim, o intuito dessa aula é destacar que uma igreja profética, ela vive comprometida com os valores do evangelho e não com interesses pessoais. Então, nós precisamos ser essa igreja que denuncia o pecado e que se importa com as pessoas. Voltando né, vou tirar aqui um pouco a frase para poder continuar conversando com os irmãos, mas é essa questão, né, as notícias, o que ele quer dizer, né, o que eu interpreto desse momento é isso, é que interpretar os jornais à luz da Bíblia é ver todas as situações que estão acontecendo no mundo e buscar as profecias, buscar as palavras de Jesus, buscar as ações de Deus e ver o que a graça,
né, que nós estamos no ano de falar, né, discípulos e discípulos anunciam as boas novas da graça. Então, é assim, e o texto usa a palavra, na versão que eu li, usa a palavra, né, no versículo 12, a questão da desgraça, que é a falta da graça. Nós precisamos anunciar a graça. Então, todas as notícias, nós temos que buscar uma ação na Bíblia. O que Jesus falaria, ou como Jesus agiria. E nós precisamos, primeiro, conhecer, falar dos profetas. Né? Então, assim, quando eu comecei a ler essa aula ontem, eu lembrei da minha aula, não lembro quantos anos eu tinha, né? Mas a minha professora da escola dominical, ela já faleceu, acho que vai fazer 2 anos, né? Mas foi precocemente, um câncer que foi muito rápido, tomou conta da nossa amada irmã Ilza, lá da igreja de Cota, e eu lembro que ela nos ensinou um corinho para a gente guardar a ordem dos profetas, e também quando a gente pegasse a Bíblia, saber a ordem. Então, assim, tem os profetas maiores, Oséias, Joel, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os 4 profetas que são chamados de 4 profetas maiores, e tem os outros profetas que são os menores, né, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, que são os profetas maiores, os profetas menores. E aí a gente tinha esse louvor, eu fiquei muito legal trazer isso à memória. Os meninos cantavam os profetas maiores mais devagar, e as meninas entravam cantando bem rápido os profetas menores. Então os meninos viam, né, que era a voz mais grossa, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e nesse tempo as meninas cantavam rapidamente, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e terminavam os 2 grupos juntos. Né? Então, agora você entende um pouco, né, quando eu testemunho da minha vivência com a escola dominical, o carinho que eu tenho com a escola dominical, o aprendizado que eu tenho da escola dominical. Então, assim, a dedicação dessa irmã conosco, eu acho que ainda éramos cordeirinhos, acho que eu não tinha mais de 12 anos, quando eu aprendi isso, ainda não estava na sala dos juvenis, ela cuidava das crianças mesmo. Então, é dessa forma. Então, assim, perguntar hoje, então, mas por que você trouxe isso, Kelly? O que tem a ver com a igreja profética? Então, assim, a gente precisa conhecer, nós temos hoje os profetas, né? Eles anunciavam, o que eles anunciavam, os profetas? E o que nós temos ensinado? Né? E eu louvo muito a Deus no momento infantil, porque minhas crianças têm aprendido muito, nós conversamos em casa, mas então, tem essas situações, né? Precisamos aprender da palavra, precisamos saber conhecer a palavra, e isso só lendo e meditando nessa palavra. Perdão, irmãos, a garganta ficou seca. Vai tentar cantar uma coisa que não faz parte do seu dom, aí dá nisso aí, essas coisas. E nós, então, vamos dessa forma. Precisamos conhecer. Né? Eu vou falar um pouco agora do profeta Amós. Né? Então, assim, todos são 17 livros, né, que se referem aos profetas. Então, todos que eu falei são homens, mas também tem lá no livro de 2 Reis, a profetisa Hulda, ou Uda, é uma delas, né, que haviam as profetisas lá em 2 Reis, 2 Crônicas. Então, falar um pouquinho,
né, dos profetas. Então, os profetas e as profetisas surgiram na época da monarquia e foram levantados por Deus, né, para denunciar injustiças, lutar para que o povo tivesse seus direitos. Obrigado, filho. Para que o povo tivesse os seus direitos preservados, chamar o povo ao arrependimento. Então, essas pessoas não falavam por si só, mas em nome de Deus, né? Então, por conta disso, precisavam sempre estar cientes de que Deus era o Senhor da história. Portanto, era a Ele que a gente devia obediência. Então, os bons profetas e profetisas se mantinham fiéis a Deus, mas haviam pessoas com esse chamado que transformavam-se em capacho dos reis, né? Então, começavam a falar o que os reis queriam e abriam mão de falar a verdade. E Amós, nesse período, não sucumbiu, né, a esse, ele era chamado até de profeta rural, porque ele ficava numa parte. Então, esse não sucumbiu a esse pecado. Então, pelo contrário, ficou também reconhecido como um profeta justo, né, um profeta justo. Então, durante o ministério de Amós, Israel estava vivenciando um período de paz com seus vizinhos, Judá, Assíria e Egito. Apesar de que estes já não eram mais as grandes potências que haviam sido no passado. Jeroboão era o rei de Israel, e seu nome era bem visto nas nações vizinhas. O aparente progresso promovido por Jeroboão, o aparente progresso que Jeroboão produziu, era opressor. O povo estava cada vez mais pobre e sobrevivia com muito sacrifício. Amós, um simples boiadeiro, se enquadrava nesse grupo de pessoas oprimidas. Com o seu chamado profético, Amós teve a possibilidade de fazer um diagnóstico que o povo vivenciava. E o livro que traz o seu nome mostra isso. Apesar de um contexto aparentemente favorável, algumas situações revelam que a nação santa não estava vivendo seus melhores dias, né? Então, a injustiça era evidente, como a gente lê no versículo 3:10, eu vou ler aqui Amós 3:10, e o suborno nos tribunais, né? O versículo 12 fala disso, o versículo 12 do capítulo que eu li, né? Eu vou ler mais uma vez o versículo 12, vou ler aqui na versão, na nova aquisição do meu marido, porque eu sei que vossas culpas são muitas, e os vossos pecados são graves. Os opressores dos justos recebem suborno, e fazem o pobre se inclinar à porta. Né? E aí no versículo Amós 3:10, mas não sabem repreender, declara Yahvé, amontoam o saque e despojo em seus palácios. E aí tem o 2 também, Amós 2, versículo 6. Assim diz Yahvé, por 3 culpas de Israel, até por 4 não me apartei deles, porquanto venderam o justo por dinheiro e o necessitado por sandálias, que pisam o pó da terra. Então, a opressão às pessoas empobrecidas, né, não causava incômodo. O comércio era fraudulento. A prostituição era vista como normal. Está aqui também no versículo do capítulo 2, do 6 ao 7. Assim diz Yahvé, também subjugaram os pobres que se prostram perante o caminho dos malvados. Um homem e seu pai se deitam com a mesma mulher para profanar o meu santo nome. Né? Então, algumas esposas, com as suas exigências e ambições, levavam seus maridos a cometerem injustiça para satisfazerem as suas vontades. Eu vou ler aqui também, livro de Oséias, aqui, capítulo 4. Ó vacas de Baçã, que estão no monte de Samaria, que oprimem os necessitados, afligem os pobres, e dizem aos seus maridos, trazei para que bebamos, escutai esta palavra,
O Senhor dos Senhores jurou por sua santidade: eis que dias vêm sobre vós, em que levarão uma arma, e o seu fim será em panela de caçadores. A mulher correrá até a brecha que está diante dela, e serão lançadas no monte da Armênia, declara Yahvé. Né? Então, assim, Israel estava vivendo um tempo, né, o profeta Israel, onde as pessoas só estavam oprimindo as pessoas que tinham menos. Então, assim, a idolatria era tolerada, e o pior, o povo continuava fazendo seus cultos sem arrependimento e mudança de atitude, e queria que o Senhor os abençoasse. Né? Então, o versículo 8 ainda, falando da idolatria aqui no capítulo 2 de Amós. Também se cingem com vestes contaminadas ao lado de todo o altar e bebem vinho antigo na casa dos seus deuses. E queria que Deus os abençoasse. Então, diante de um cenário desolador, Amós se levanta com um ministério profético e radical, e comprometido em chamar o povo ao arrependimento. E isso incluía o sistema religioso e as pessoas que estavam envolvidas nela. Essas pessoas serviam a Deus, mas em nada se importavam com o sofrimento do povo e a injustiça que eles vivenciavam. Após era um crítico ferrenho e uma espiritualidade descompromissada com as pessoas necessitadas. Então, por isso, ele criticou o sistema religioso, que era injusto. A mensagem de Deus que o profeta trouxe a Israel era bem contundente: chegou o fim, né? Chegou o fim. Então, tem várias dessas visões falando desse tempo, o profeta. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, o livro do profeta Amós foi colocado como o terceiro na sequência dos profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, como eu cantei aqui para vocês. Então, no entanto, há fortes indícios de que ele seja o mais antigo dos três, né? Com uma datação de 760 antes de Cristo. E a gente vendo falar essas opressões, né? Parece que o tempo atual, e a gente precisa, não pode aceitar essas coisas. Então, este período histórico é próximo da dura realidade da destruição de Israel, 722 a.C., e de Judá, 587 a.C., que foi devastadora para o povo, com parte da população deportada para a Babilônia, né, o período lá do exílio do povo na Babilônia. Né, chora Israel, Babilônia não é seu lugar. E uma parte cruelmente massacrada. O profeta Amós, ele previu, anteveu toda essa situação como consequência dos graves pecados do povo, né, e no tocante ao direito e à justiça. No entanto, não lhe deram ouvidos. Então, ele foi ignorado por conta do desenvolvimento e da expansão do Reino do Norte. Estavam empreendendo, né, poucos anos antes da queda. Então, isso são essas coisas que foram narradas. Então, toda essa segurança iludia o povo quanto às realidades futuras, mas não ao profeta, porque ele já tinha visto, ele já tinha anunciado, e o povo foi ignorando tudo que o profeta falou. Mas quem foi Amós, né? Sua cidade de origem era Tecoa, uma aldeia judaica no sul de Jerusalém, próximo a Horodeion, né, uma colina com uma forma bem peculiar, a 12 quilômetros ao sul de Jerusalém, no limite entre as montanhas de Judá e o seu deserto. Então, trata-se de uma área que era bem ressequida, era semiárida. Então, nesse contexto, o ouro e a prata não são tão úteis como água e alimento. Então, essa vila, ela obteve destaque por aparecer em outros textos bíblicos, especialmente pelo fato de sua elite não querer ajudar na obra empreendida por Neemias, lá em Neemias 5, né? Então, tratava-se, portanto, de uma vila pobre, porém com alguns ricos egoístas. Amós possuía várias profissões, ele era vaqueiro, pastor de ovelha, coletor de sicômoros, termos que se refere
se como eram as frutas, que se refere a cortar e amassar esse fruto, né? Então, as suas diversas profissões e a sua origem explica a sua clareza profética no que se refere às relações sociais na sua época. Então, é assim, destacando ainda, é importante destacar aqui a inserção num determinado contexto social que não são impedimentos para a ação profética, né? Então, assim, ele estava no contexto, então fazia parte. Então, assim, não, foi levantado. Então, ele tinha a sua vida e, mesmo assim, em meio àquilo tudo, ele era um profeta. Então, pode ser extremamente úteis para o entendimento prático de determinadas situações. A quem o profeta se dirige? A maior parte das suas críticas. A elite, quanto a isso não há dúvida. Né? Então, o termo pisam os pobres e exigem deles tributo do trigo. Né? Refere-se a quem emprestava ao pobre a juros exorbitantes. Essa prática contrariava as leis estabelecidas desde o tempo do povo de Israel, lá em Êxodo. Então, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Mesmo com essa regra clara e explícita, isso não seria a única vez que o povo mais abastado explorava as pessoas mais pobres. Mas, pois, o caso se repete na construção do templo, falando lá em Esdra e Neemias. A tentação, o pecado, né, das elites, então, é dessa forma que eram tratados. Então, assim, o livro de Amós, assim como toda a Bíblia, confronta algumas práticas comuns da época, como juros abusivos. Juros abusivos, fala antes de Cristo de juros abusivos, penhores, entre outras. Então, lidar com essa realidade como cristãos e cristãs é ainda muito desafiador. Mas talvez seja uma realidade como essas que as pessoas, que a igreja seja chamada a exercer com coragem a sua dimensão profética, né? Então, a informação deve levar à ação. Nós temos que nos colocar como igreja profética, denunciar o que é de errado. Não, a igreja vai se meter na política, não nesse sentido, é ver as ações que são baseadas na lei e cobrar o que está na lei, né? Então, deve agir e deve exercer, sim, essa dimensão. Então, a tentação de calar-se, de ignorar as mazelas sociais, então, assim, a gente não pode viver, né, dessa forma. No entanto, apenas o poder da graça de Deus pode transformar o mundo, né? Então, a gente precisa ter ações, a gente sabe que a fé sem obra, ela é morta. Então, apenas a igreja pode oferecer a graça, né? Porque ela é aqui representante de Deus nessa terra, mais ninguém. Então, esse deve ser o diferencial do povo de Deus. E a mesma graça que salva, transforma, ela também denuncia, confronta e profetiza. Nós, Igreja do Senhor, ainda hoje precisamos ouvir, né, o recado de Deus dado por Amós. Nossa espiritualidade precisa ser constantemente analisada à luz da profecia bíblica, a fim de que a gente se arrependa e transforme as nossas atitudes. Não podemos cair nas mesmas armadilhas do povo religioso e insensível da época de Amós. Não podemos. Então, nós, como igreja, não podemos cair nessas situações. Então, assim, e a gente precisa estar atento. O que nós fazemos quando as luzes se apagam? Quando o culto acaba e as portas do templo se fecham? Será que faz diferença para Deus a forma como eu vivo a minha vida fora das quatro paredes da igreja? Então, é isso que nós estamos conversando. É isso que o profeta Amós quer trazer para nós.
ele quer, através da palavra de hoje, nós precisamos ver que Deus nos chama a ser uma igreja profética, um povo atento às situações ao redor e pronto para fazer algo a respeito. Somos chamados e somos chamadas à integridade, à ética e à promoção da justiça em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos aprendemos que para Deus a forma como tratamos o nosso próximo, né? Isso, né? Então isso é importante. Expressa se ele está de fato conosco ou não. Então, o capítulo 5, que nós lemos uma parte, eu repito, depois leio o capítulo inteiro, tem como tema principal a nação. Especificamente, há um lamento sobre a nação, em forma de canção, de luto, é um apelo para que o povo mudasse de vida, a fim de que talvez o juízo divino fosse evitado. Através desses poucos versículos, podemos entender a situação de decadência espiritual do povo naquele período. Quando se fala em decadência espiritual, há de se entender como uma decadência moral também, social e total do ser humano, partindo do pressuposto de uma visão integral do ser humano presente no mundo hebraico. Então, assim, primeiramente a gente precisa destacar a corrupção no tribunal, na época, né? Nem falando nos dias de hoje. O fato que aparece no versículo 10. Então, como denúncia profética do ódio para com quem fala de justiça no tribunal. No versículo 12, a ideia é a retomada, destacando-se o suborno, a rejeição da causa de justos no tribunal. E no versículo 15 surge o apelo para que se faça justiça nesse espaço. Então, é preciso diferenciar o conceito de tribunal de hoje com o conceito antigo. O tribunal era conhecido como uma porta da cidade, com semelhança, né, a ágora grega, né, a praça pública onde se realizavam as assembleias políticas na Grécia Antiga. Era o local no qual as questões entre o povo eram decididas. Por não ter estrutura tão formal como nos tempos modernos, não era preciso ter formação em direito para ser assessor no tribunal. E qualquer pessoa poderia ser testemunha e dar-lhe conselhos. Então, sendo assim, era fundamental a integridade das pessoas envolvidas no processo. Nos mandamentos de Moisés eram muito nítidos quanto ao perigo de falsas testemunhas e de como estas desagradavam a Deus. Então, entre outras palavras, a época do profeta Amós, o lugar que deveria promover a justiça, apenas servia para atender os interesses de grupos mais abastados da sociedade. E isso a gente precisa evitar. Precisamos evitar, como igreja. Através da oração, sim, também, mas através da ação. Assim, tudo que foi denunciado por Amós não é assunto somente do século 8 a.C. Parece que muitas situações dos nossos dias estão sendo denunciadas pela boca do profeta. Portanto, a atitude profética de Amós deve inspirar a atuação da igreja, que também é chamada a ser profética e a agir de maneira ética. Na mensagem de Amós à igreja, encontramos subsídios para a sua mensagem profética, né? Então, vamos destacar alguns pontos aqui. Nós já falamos, mas só vamos citar para a gente finalizar. Deus tudo vê, versículo 12. Devemos anunciar a ciência de Deus. Deus conhece as nossas transgressões e usa a sua igreja para mostrar ao povo a necessidade de se arrepender, de converter dos seus maus caminhos. Então, devemos denunciar a falsa religiosidade,
Culto sem amor e compromisso é culto vazio. No versículo 5 do capítulo 5, e não buscaremos a Betel, nem entraremos em Gilgal, nem passaremos a Berseba, porque certamente Gilgal será levado em cativeiro, e Betel será como se não existisse, como estivesse em ruínas. Então, não há mais tempo para uma religiosidade hipócrita, perdoaria a palavra, mas não dá mais, atrelada ao templo, né? Só as coisas no templo, no templo, no templo. A igreja precisa estar envolvida com a sociedade, e nós precisamos ser essa igreja. Não, né? Quando eu falo de hipocrisia, não ter nenhum compromisso com a vida que testemunha o amor de Deus. Só ficar preocupada com as coisas, não tem que fazer, a igreja tem que estar lá, não precisa abrir a igreja, precisa fazer isso. Deus procura quem o adore verdadeiramente. E isso acontece dentro e fora do templo, com integridade nas palavras éticas e nas ações. Em Romanos 12, do 13 ao 21, nós encontramos características cristãs de um culto que agrada a Deus. Pensar com a moderação e com humildade, viver o amor sem hipocrisia, oferecer socorro aos necessitados, promover ações solidárias, insistir na prática do bem. Devemos convidar o povo ao arrependimento e à mudança de atitudes. O profeta denunciava o pecado, chamando o povo ao arrependimento e à mudança de comportamento. Precisamos ter o cuidado de não separar tais fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidá-los ao arrependimento torna-se apenas uma postura, não tem outra palavra, uma postura arrogante. É o famoso cisco no olho do irmão ou da irmã, sem perceber a trave que se encontra no nosso olho. Mateus 7, do 3 ao 5. Nós pecamos e todas as pessoas carecem de perdão do Senhor. Uma igreja profética deve ser ética. Eu estou lembrando de uma palavra que eu ministrei há quase um ano atrás, né, chamada uma igreja, eu usei esse termo, uma igreja que precisa de um ambiente profético de perdão, foi essa a palavra que eu usei, o Senhor me trouxe à memória, um ambiente profético de perdão. E hoje aqui nessa aula, eles nos traz isso, que todos nós erramos, e todas as pessoas carecem do perdão do Senhor. E às vezes nós, falo nós, como postura de pessoas que conhecem a Deus, mas que somos pecadores, às vezes agimos como só o outro errado. Se a mensagem de Amós inspira um discurso de uma igreja profética, ele também orienta as ações de uma igreja ética. Os imperativos presentes no discurso de Amós são ordens para nós. Né? Então, o versículo 14, buscai o bem e não o mal. Buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal e não o bem. Versículo 15. O bem e o mal apresentam-se sempre como dilemas na vida cristã. A graça de Deus nos dá força para discernir e seguir pelo caminho que é certo. Escolher a vida. A igreja precisa buscar todo o bem e o aborrecimento do mal por meio de palavras e ações. E aí o versículo 15 ainda fala, estabelecei na porta o juízo. Uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção, nem de pessoas corruptas,
Pelo contrário, se coloca como uma voz alternativa, que denuncia as injustiças, a corrupção de juízes e outras autoridades religiosas ou não. Além de denunciar, tem nas suas ações o testemunho de um modo de vida alternativo ao que ela condena. Salmo 1, versículo 1 e 2. Né? Salmo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler, não, vou ler. Eu sei que é um salmo bem conhecido, mas nós precisamos estar atentos a essas informações. Feliz o homem que não anda no caminho dos iníquos e nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores, mas o seu deleite está na lei de Yahvé, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a igreja profética, uma igreja ética, nós precisamos reconhecer que nós erramos e não somente olhar o erro do outro, e buscar anunciar Deus, um Deus vivo, um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que é paz, um Deus que é graça. A igreja não pode se desenvolver, não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento. Para isso, é preciso ser exemplo de ética, de justiça, de direito. É preciso vencer a tentação de viver de forma hipócrita, celebrando a Deus no templo e o envergonhando nas ruas da cidade. É necessário que a igreja tenha credibilidade para exercer a sua atividade profética. E para isso, não pode se corromper. Pelo contrário, a igreja profética deve ser a primeira a promover justiça. Falar de justiça, Jesus é um Deus justo. Quais são as dificuldades para a igreja exercer o seu papel profético hoje? Né? Então, como lidar com as tentações de ser profética apenas para fora, para os outros, e não para si mesmo, para dentro? Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser essa igreja. Precisamos ser esta igreja. Deixa eu só procurar outra coisa que eu estava procurando aqui. A gente finalizar. Então, assim, nós já falamos de várias igrejas aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que anuncia, uma igreja que cultua, uma igreja que serve, uma igreja que educa, uma igreja que concilia. Se você ainda não assistiu, nós fizemos todas essas aulas. Elas estão aqui salvas na página da igreja. Então, além de tudo isso, ou por conta dessas características, ela também precisa ser ética e profética. Inserida em uma sociedade cheia de corrupção, a igreja precisa se cuidar para não se deixar contaminar. Precisa se manter como uma voz que denuncia injustiças e anuncia o evangelho de Cristo, mensagem que traz esperança, salvação e reconciliação para a humanidade. Então, a partir da experiência do profeta Amós, vamos destacar quais os caminhos e cuidados a igreja precisa levar em consideração para exercer o seu chamado profético.
Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então, espero que essa aula tenha mexido com você como mexeu comigo. Né? Sermos essa igreja ética, profética, a voz de Deus, que cuida das pessoas, que se importa com as pessoas. Vamos finalizar. Teremos culto hoje à noite, presencialmente. Né? Se você pode vir, venha para a casa do Senhor cultuar junto conosco. Deixa eu ver o que mais. É isso. Que Deus abençoe, que você tenha um bom almoço, uma boa tarde. Se prepare para o culto logo mais à noite. Se puder ir presencialmente, nós nos encontraremos lá. Deus abençoe. E nós, né, na sexta-feira que vem, nós teremos um encontro de mulheres na igreja. Então, você que faz parte da nossa igreja, né, se você ainda não recebeu, aí eu mandei para algumas mulheres, já pedindo para que elas orem e convidem algumas mulheres para estar conosco nesse dia. Tá? Então, na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, teremos a participação, né, das irmãs da Igreja Batista Peniel. Deixa eu ver, acho que não vou conseguir colocar a imagem aqui. Tentando colocar a imagem. Mas é isso, nós teremos o culto hoje. Logo mais à noite, que você venha participar e na sexta-feira que vem você esteja orando por esse evento, né, para que mulheres se convertam, para que nós possamos ajudar outras mulheres a chegar a Cristo. Né? Nós faremos a transmissão, que você possa compartilhar essa transmissão também. Então, estou tentando aqui colocar a imagem. Não está indo. Só mais um pouquinho e a gente já finaliza. Então, aqui, deixa eu só ver se eu consigo colocar. Então, vamos lá, meus irmãos. Acho que eu não vou conseguir colocar, que é a última imagem que eu quero, então vamos orar. Peraí, acho que agora entrou, que meu computador está um pouco lento. Então, eu peguei também essa frase aqui do Billy Graham, como eu falei falar mais uma vez a frase de Karl Barth: pegue sua Bíblia, pegue seu jornal e leia os dois, mas interprete os jornais à luz da Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E esse aqui é o nosso evento, essa é a nossa mídia, que vou estar colocando no grupo, tá? Então, coloquei aqui o versículo de 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, né? Então, encontro de mulheres e encontro mulheres fortalecidas pela graça, né? Então, será na nossa igreja que você possa, né, nos ajudar nessa divulgação e em oração. Amém? E também em oração. Vamos finalizar, vamos orar, agradecer a Deus por essa aula, agradecer a Deus por esse ensino,
Agradecer a Deus por sua presença. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Paizinho querido, neste momento, quero te agradecer. Te agradecer pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, aprender da sua palavra, meditar na sua palavra. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Amoroso, nos ensina, Pai. Nos ajuda, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho do bem. Queremos ser essa igreja profética, essa igreja que anuncia, essa igreja que fala do seu amor, que ajuda as pessoas em dificuldade. Ó Deus de amor, intercedemos, ó Pai, por todos aqueles que são profetas teus nesta terra. E te pedimos, ó Deus, cala, Pai, os profetas que não são seus, que estão levando, ó Deus querido, o teu povo a outros lugares, a outros pensamentos. Que os teus profetas, ó Deus, façam que nem Amós, Deus, não se percam, não se corrompam. Que nós possamos, ó Deus querido, ser anunciadores do teu reino nessa terra. Em nome de Jesus, para isso fomos chamados. Eu oro, Pai, toque em cada coração de filhos e filhas teus que o Senhor levantou nesta terra para falar do teu amor, para, Deus, profetizar amor, profetizar a tua presença, determinar um tempo profético, um tempo em que haverá que a graça de Deus pairá sobre essa terra. Então, em nome de Jesus, colocamos agora, finalizamos intercedendo por todos os pedidos de oração que estão nos grupos, as pessoas, ó Pai, que temos orado, que estão fazendo tratamento de câncer, as pessoas que estão ainda nos hospitais devido ao Covid. Paizinho querido, que a vacina chegue ao maior número de pessoas, que as pessoas, ó Paizinho querido, queiram se vacinar. Pai, em nome de Jesus, que as corrupções, ó Paizinho querido, elas cessem, que as pessoas, ó Pai, os nossos governantes possam, ó Deus querido, ter a sua ação, ter a sua proteção, ter a sua direção. Levanta vasos poderosos na vida de cada governante, que possam estar orando com eles possam, ó Deus querido, se converter a Ti e falar do Teu amor. E o Brasil, ó Pai, todas as nações serem conhecidas como nações felizes, porque, ó Pai, fazem, ó Deus querido, a tua vontade, proclamam o teu nome, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos, queremos profetizar nações felizes, porque a nação só será feliz quando o Senhor Deus ser Senhor das nações. O Senhor é o Deus dessa terra, o Senhor é o Deus dessa terra. Profetizamos nações felizes, porque só há nação feliz onde Deus é o Senhor. Aleluias. E nós encerramos mais uma vez a nossa escola dominical com a oração que tu ensinaste aos teus discípulos, dizendo, que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, assim como nós perdoamos aquele que os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Um ótimo almoço, uma boa tarde, em nome de Jesus. Fique com Deus.